Eu acho que a minha vida toda foi sempre através do futebol, vivi, nasci pro futebol. Aí quando eu me aposentei eu comecei a curtir um pouco a vida, viver. Hoje eu sou casado, tenho a minha esposa que cuida junto comigo das academias que eu tenho e vivo e tento curtir a vida. Minha esposa, Eulália, e meu filho, João Paulo. E tem meu filho Matias, de 7 meses, por ser muito novinho a gente não trouxe, mas que espero no futuro poder trazer e mostrar tudo isso de novo para ele. Não tenho o que falar, tudo que eu tenho no futebol foi através do CSKA. Comecei a ter uma vida financeira muito boa através do CSKA, pelos títulos, pelas conquistas, pelas premiações. E claro, hoje eu tenho um patrimônio que me deixa muito bem, sou um cara muito realizado. Pode passar. Tudo bem? Eu? Tá bem, melhor que eu. Pergunto pra ele se tá tendo muito problema com os brasileiros aí. Очень золотые ребята, очень хорошие. Pô, então pegaram uma fase boa, hein? Bonito. Fase boa era você aqui, pô. É, mas olha a estrutura que tá hoje. Essa é a outra parte da comissão. Essa, todo mundo aqui. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, ter acompanhado mesmo de longe. Agora tem a semifinal, não é? Eu faço as minhas apostas no CSKA. Eu costumo brincar nesses sites de aposta, então eu vou lá e coloco. Sempre coloco vitória ou empate do CSKA, então eu acompanho os resultados sim. Até no jogo, na última vitória do CSKA em casa, o Moisés fez gol, então eu tenho acompanhado sim, eu gosto de acompanhar. Penúltimo jogo, o último foi contra o Zenit, ganhou 1-0. Com certeza. Pô, diz pra eles que eu tô bem feliz assim de ver o que o clube se transformou hoje, né? E hoje a gente vê uma comissão técnica com várias pessoas. Antigamente nós tínhamos mal o Bigodão e o Paulo Paixão, era 2, 3, hoje não, hoje tu vê uma equipe. Раньше одного Валерия Георгиевича Aquele pensava por todos, né? Depois, aí uma coisa que eu aprendi, isso aí pra vida, o profissionalismo foi com os russos. O Bigodão era muito profissional. Pior, no primeiro ano a gente achava que só a técnica nossa brasileira era o suficiente. Aí quem trabalha mais. На самом деле, потом ты понимаешь, что тот, кто лучше всех работает и самое прилежное все отдается на тренировках, тот и получает вот возможность играть. Золотые слова. Палавра Напиши, отправь. Не только Вот послушай, обладатель кубка УЕФА, послушай. Vencedor da Copa da UEFA tá falando essas palavras de ouro, entendeu? Então tem que... А это правда, что у вас было взвешивание, и однажды он не был заявлен на игру из-за лишних килограмм? Hoje em dia, porque já teve clássicos, né? CSKA e Zenit, que eu não estava no peso pro jogo. Я, собственно, не был в весе, да, на игру, которую мне отводили. Eu chegava de manhã para pesar já com a bolsa para ir para casa, Я, porque eu sabia que eu não ia собственно jogar. говоря, собирал рюкзак, спускался на взвешивание, знал, что у меня сейчас вес зашкалит, и я, собственно, меня домой отправят. Я уже поэтому знал, когда собирал с рюкзаком, спускался, вставал и знал, что меня сейчас... Qual é aquela cidade que era 11 horas de voo? E eu... Aí um ano a gente foi lá que a gente conquistou o título, aí eu fui jogar, porque era o jogo que nos dava o título, eu acabei fazendo até um gol de cabeça. ЦСКА выходит вперед. Элементарно простая атака. Даниэль Карвальо, лучший игрок ЦСКА прошлого года, однозначно забивает такой важный для своей команды гол на 15. Aí no ano seguinte a gente voltava a jogar lá, só que era pelo campeonato uma rodada normal. O jogo era no sábado e eu na terça-feira falei que estava com dor nas costas. E o Gazelle na quinta-feira me tirou da viagem, disse que não ia viajar por causa da minha dor nas costas. O Dudu Cearense lembra que chegou dizendo que comeu uma lasanha e que passou a noite toda vomitando e que não ia viajar. E aí o Gazelle multou ele $10 mil. Aí eu ficava rindo do Dudu. Aí Dudu
Eu não fui multado, eu fiquei fora do jogo. Mas a minha desculpa começou na terça. Desculpa do Dudu foi no dia da viagem. Acho que essa foi a minha única vez que eu dei uma desculpa, inventei uma desculpa para não ir viajar. É difícil falar as coisas ruins, né? Não, eu, graças a Deus, eu sempre fui um cara tranquilo, nunca arrumei tanto problema. Mas teve essa história realmente que o Gazé ficava no quarto de baixo, então quando a gente quebrou lá a calefação, começou a pingar em cima da cama dele a água do nosso quarto, e eu e Wagner Love estavam com o frigobar cheio de cerveja, e aí os russos foram ver, e a única coisa que a gente se preocupava era carregar o frigobar para ninguém ver a cerveja. Então isso aí foi uma história que todo mundo ficou sabendo depois, mas eu acho que tem mais algumas que eu vou pensando agora e vou falando. Ainda bem que ele não pegou todos os brasileiros, senão ele ia perder o restinho da careca dele. Хорошо, что вы тогда не застали всех бразильцев. Era bravo os brasileiros aqui. Brasileiros. Que é os brasileiros que ele chegou a jogar? Capuifá, Winner. Nós tínhamos tudo para dar errado, tudo para não vencer, tudo para perder aquele jogo. Nós pegamos o Sport jogando em casa, um fator da torcida, com o estádio lotado. Então o normal daquele resultado seria uma derrota, e ainda mais que a gente acabou no primeiro tempo perdendo 1-0. Португальская атака сейчас. Коварнейший удар и Рожерио. Eu brinco que naquele jogo todo mundo fala das minhas 3 assistências, mas no gol do Sport a bola bateu em mim e o Rogério fez o gol. Então eu brinco que eu dei 4 assistências, até no gol do Sport foi passe meu. E no finalzinho do primeiro tempo ainda o Wagner Love teve uma chance de empatar o jogo e ele errou um gol claro, cara a cara, sem goleiro praticamente. Então a gente pensou que aquilo ali não ia dar certo. E no intervalo o Bigodão fez milagre, conversou, acertou o time e conseguimos fazer aquela virada que eu acho que foi uma virada histórica. Eu acho que nem o torcedor mais... E se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, o meu maior arrependimento, acho que eu tenho até hoje, foi que depois do título, daquela conquista, o CSKA voltou para Moscou e eu e Wagner ficamos em Lisboa. Então eu acho que eu me arrependo até hoje de não ter voltado com o CSKA. É que eu fui jogador, eu não fui atleta. Se eu tivesse sido atleta, com certeza eu teria ido muito mais longe. Eu acho que ele tem total razão, eu sempre fui preguiçoso mesmo. Quanto o futebol precisava pensar e não precisava ter muita força, aquela coisa toda, eu conseguia jogar. Depois que o futebol mudou, que tu tinha que ter força, tinha que estar bem fisicamente, eu comecei a decair, vamos dizer assim. Então, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse sido um pouquinho mais atleta, eu poderia ter jogado muito mais. Vai, se tiver frio, tu me avisa. Sem dúvida nenhuma. Quando eu recebi a tua mensagem pelo WhatsApp do convite, liguei na hora para casa para dizer: arruma as malas e vamos viajar. Muito diferente, perto do que na época que eu vivi aqui, eu achei bastante diferente, muito melhor, muito mais moderno. Então estou encantado, realmente eu não esperava ver toda essa luxúria que hoje é Moscou. Aí o estádio do Dinamo. Ainda ontem eu estava passando na frente do Dinamo e acabei assistindo o gol que eu fiz do que a gente foi campeão, aquele gol que eu fiz no jogo contra o Dinamo, que eu dei a cavadinha
em cima do goleiro. Задняя линия, здесь впереди. Да, все стало на свои места. Даниэл Карвальо, 0-2. Его уж нет, он уже практически на трибуне. Да, герой и, наверное, лучший игрок ЦСКА в этом сезоне забивает второй мяч. К радости Валерия Газаева и всей армейской команды. Fui feliz no passado, mas de repente poderia ter sido muito mais com essa estrutura toda. Да, но я, возможно, был бы еще более счастлив уже приложить руку и играть вот на таких вот великолепных стадионах. Pô, fiquei 8 anos aqui, eu acho. Vivi 8 anos aqui, né? Só não aprendi a falar russo, que vergonha. Мне стыдно, конечно, но я... Até bom, até bom. Imagina, senão que a gente ia escutar e iam nos xingar toda hora. Если бы я слышал все, что мне пихают, сколько времени, всю критику, которую мне будут пихать. Хорошо, что не выпустил. Это медленно O que операция. quer dizer tupoi? O que quer dizer tupoi? Тупой? É. А тупой é bobo, burro, não. Tupoi, burro. Тупой. Mas não é isso que eu quis dizer deles, eu só queria saber o que Я é. просто хотел знать, как переводится. Тупой это burro. Como? Я на Яна Вебарена. арена, да. Яна Вебарena. Приходите. Pregadite. Vamos eu e tu ali quietinho, Max, eu e tu sozinho. Meu Deus. Yaná Vebarena. Pregadite. Aí diz pra eles que eu quero ficar sozinho, vocês estão vindo tudo pra minha volta. Sai, cara. Яна Vebarena. Приходите. Pregadite. Яна Vebarena. Pregadite. Isso. Спасибо. Vídeo dele. De vídeo. Яна Vebarena. Obrigadão, diz pra ele que agradeço pela recepção Мне приятно, что вы меня так e que eu встретили. puder ajudar И всё, brincando что я ali. Могу вам помочь шутками, прибавками. Pode contar comigo. Да? Можете на меня рассчитывать. Mas diz pra ele que só tem um problema, não trouxe chuteira. Vim И com... единственная проблема, я просто бутсы не привез. Vou achar ali, eu já tô vendo uma ali. Já tô vendo uma ali. Я скажу, что шутки-прибаутки это тоже Brincadeira одна também из faz основных, parte, да, também наших faz parte da направлений, nossa, чтобы футбол был в da радость. nossa área principal, Vamos lá. конечно, да. Vamos fazer isso? Ah, 7, ó. Aqui tá escrito Carvalho em russo, ó. Já tirou? Tira uma foto aí, mano. Deixa eu bater da frente agora. Eu não consigo ter a dimensão do que pode ser, mas com certeza estou bem ansioso, assim. Я, конечно, не могу предположить вот этот размах, вот этой грандиозности, видимо, события, но я могу сказать, что прям Não вот... tenho tanta noção do que me espera. Да. Я пока не представляю, что меня ждет через какое-то время, но, конечно, я зачарован, конечно, я Mas só que eu voltar em Moscou Но тот факт, что я a вернулся в família Москву уже и привез свою семью сюда, já está me deixando bastante feliz. это уже как бы придает мне огромной радости, и я счастлив на самом деле от этого. Наши болельщики многие не знают сегодняшнего соперника, но они знают, что não будет Даниэль conheça Карвальо и идут на матч. Tomara que eu não decepcione, né, Max? Дай Бог, я их не разочарую. Tomara que eu consiga, Надеюсь, что mesmo все-таки я еще... bem diferente do que eu era há Я, anos конечно, atrás, сейчас намного отличаюсь от того Даниэля, который был вот столько лет назад. que eu consiga fazer alguma Но coisa. надеюсь, что он все-таки a gente brinca. Пожалуйста, скоро раздеваться справа. Давайте, 3. Não posso ficar até amanhã, que não tem problema. Спокойно, Ваня. Самые довольные люди просто. Все. Tô me sentindo rei. Чувствую себя королем. Sentindo rei. Nem em casa a esposa me trata tão bem Даже assim. жена меня так ко мне не относится. Все подписали. Все, ребят, все. Это наш клуб болельщиков. Esse é o clube de torcedores aqui do CSKA, onde tem duas coisas. Наш 12 номер. Número 12, que vai escrever aqui e o título que vocês ganharam.
Сколько он уже подписей за сегодня? Quantos autógrafos você já deu hoje? Você já Eu contou? não contei. Inefitado. Сегодня сложнее, чем в финале Кубка УЕФА. Falou que foi hoje mais difícil que a final da Copa da UEFA, né? Pior um pouquinho. Esse foi o pior pecado. Abrimos 3-0, tomamos 3-3. Отлично. Очень Всё печально. помню. 3 минуты. Diz que não vai envelhecer esse aqui? Что, это старик не собираешься? Нет, конечно. Давай, Прессинг проверяем. подкачать надо, скажи. Типа assim, tô com que infarto no preservativo. Porque quando ele começou conosco lá, novinho, muito jovem, a gente já sabia que ele era um dos goleiros promissores do futebol europeu. Então todo mundo falava muito bem dele. Então não foi à toa que com 20 anos ali ele já era um dos goleiros, em termos de alto nível na Europa, um dos melhores. Então ele tinha tudo para ser um líder e está até hoje aí. Então acho que se ele chegou com esse status que ele tem hoje, é méritos dele, porque ele lá atrás ele já demonstrava ter muito talento. A quem ferve que se cuide. Кенфеев, берегись. O lateral que estão jogando até hoje. Когда закончишь, потому что ты Вагнера двое последний Брат, у меня еще 7 лет контракт. Já tem 50% do clube já. Ты уже владеешь 50% клуба, получается, нет? Посмотрим. Кто еще должен остаться? Capitão para quem ferve por Капитанскую causa que повязку от него на Кенфееву перешла. porque nós tínhamos que acordar para Нам pesar. каждое утро надо было рано вставать и идти на взвешивание. E aí era a nossa folga na И pré-temporada. был как бы предсезонный сбор, и нам дали выходной. O Guinachevich botou a balança e levou pro quarto. Утром, Todo пошел, mundo ficou забрал dormindo. весы и заперся с этими весами у себя в комнате. И сказал, все, отменяется. Eu acho que aquele bigode, eu acho que ele que se dependesse do bigode, ele arrancava o bigode para querer bater em todo mundo, Такое de ощущение tão было, bravo что que Валерий ficou. Георгиевич готов был просто эту дверь взломать, чтобы отдай весы. Tudo estádio vai se levantar, não, vai. Pergunta para ele, Max, se eu tenho 2 minutos hoje em campo. У меня 2 минуты сегодня на поле будет, да? Сколько? Вот что quiser. Isso para brincar, para divertir. Шутка, я. Vai jogar de ponta, número 10, não é centroavante. Cadê a esposa? Ты знаешь этого игрока? Não, pela carinha, não, quem é? А он тебя тоже не знает. Или também não te conhece. Então, quem é esse jogador? Игорь Акинфеев узнал, что наш молодой игрок не знает, кто такой Карвалью Вагнер, и напихал ему. Não, mas de repente não era nascido quando a gente conquistou tudo, enfim. Não, mas agora falando sério, eu acho que não só no caso dele, como de qualquer um, a gente sempre tem que se identificar e estudar a história do clube. Então acredito que ele precisaria estudar um pouquinho o que é o CSKA, o que o CSKA conquistou. E sem dúvida nenhuma, os títulos mais importantes eu acredito que o CSKA teve foi junto comigo e com o Wagner Love. Então não precisa saber conhecer o Daniel ou o Love, mas saber da história do clube, as conquistas do clube, para mim já é o suficiente. Там Акинфеев позаботился об этом вопросе, больше нет таких нет. Cuidou, não é desse assunto, não é deu tão. Diz pra ele que, cara, ele mora no meu coração. Самый талантливый футболист Mais cheio de talento que за мою историю. Я и в Киеве работал, везде. Да нет, я везде é mais это... cheio de talento. E sempre fico falando isso, cara. Se eu
Max, diz que eu não tô com a roupa mais apropriada para dar oi para ele. Ah, não sabia se eu soubesse que eu ia encontrar ele tá de smoke. Diz pra ele que ele tá velho, cada dia mais bonito, o que ele tá fazendo? Feliz, com o coração leve, puro, que depois de muitos anos fui muito bem recebido. Consegui mostrar um pouco para a família o que foi a minha história aqui dentro. Vamos fazer essa campanha e eu também quero exigir que se o Wagner vir no verão, eu também quero vir, porque vir na chuva, no frio, não, quero vir no verão. Então se o Wagner vir no verão, eu quero vir e quero jogar mais tempo. A gente fica feliz de ser reconhecido, de ter esse reconhecimento. Tomara que chegue outros jogadores que façam a mesma história que a gente fez aqui dentro.